fazer um peeling. Concorda que se esse paciente não controlar o processo inflamatório, talvez eu manche mais do que eu recupere o envelhecimento? E aí o que a gente vai precisar fazer com ele? Mudar a boca junto com o cuidado do skincare. Tudo bem? Então isso é uma coisa para você já ir pensando. Faça um networking com nutricionistas. Tenha uma nutricionista de confiança, para que você possa encaminhar o seu paciente de estética avançada e fazer essa duplinha em out. Ah, prof, mas aí ele vai gastar com o nutricionista, não vai gastar comigo. Na verdade, a hora que ele tem um resultado melhor, ele te indica para mais pessoas. E essa é a ideia, a gente fazer a soma dos efeitos para o paciente ter um resultado que seja cada vez mais interessante. Esse trabalho aqui é um trabalho de 2019, que não é tão recente assim, mas o que ele mostra? Tudo que interfere no nosso processo de envelhecimento. E aí ele divide em dois movimentos. Primeiro, os fatores internos, dos quais a gente não tem controle, que são fatores herdados. Tem a nossa genética, tem nossos hormônios, tem os fatores das doenças de pele que eu herdo. Então, por exemplo, alguém que desenvolve uma doença autoimune. Isso vai produzir um processo de envelhecimento sem que haja necessariamente exposição ao sol. Ele vai acontecer porque eu herdei essa característica. Então, eu não consigo mexer. Do lado de cá, eu tenho todos os fatores externos, o que é de fora, que são todos os fatores modificáveis. Tudo que está aqui está sob o meu controle. Sou eu, paciente, que decido quanto eu vou me expor, em que ambiente que eu vivo, se eu uso ou não o narguile, tabaco, vape, todos esses têm o mesmo impacto. Que tipo de alimento eu consumo? E isso aqui vai fazer com que a minha pele apresente envelhecimento. E essa palavrinha é muito importante, porque ele é um envelhecimento prematuro. Ele vai acontecer antes do tempo programado, porque eu estou colocando o meu sistema exposto a um ambiente onde ele causa dano. Então, isso aqui é muito importante. Eu gosto dessa figura até para mostrar para o paciente. Por quê? Porque isso aqui é da responsabilidade dele. Por mais que a gente faça uma prescrição sensacional, se o paciente não segue a prescrição, não vai adiantar vocês pensarem na palavra. Tudo bem? É 50-50, a gente tem a responsabilidade de escolher o procedimento, de escolher o nutricosmético, e o paciente tem a responsabilidade de fazer, de colocar em prática. Se esse somatório não acontecer, a gente não vai conseguir chegar aonde a gente deseja. E aí, todo mundo conhece a Branca de Neve aqui. E a bruxa, ela queria envelhecer a Branca de Neve. E o que ela fez? Foi lá, deu uma maçã do amor. Não tem um morango do amor? Dá pra sogra. Todo dia dá um morango do amor pra sogra. Vai envelhecer mais rápido. Nada contra sogra minha, é ótimo. Por que essa brincadeira é importante? Porque açúcar e gordura são dois ingredientes disfarçados de amor. E eles têm muita relação com o envelhecimento também. Quanto maior a quantidade de gordura e açúcar numa dieta, mais eu acelero o processo de envelhecimento, porque a gente vai fazer aquele processinho chamado de o que vocês lembram desse processo? Pode falar. Coragem? As bochechas aqui atrás. Pode falar. O que vocês lembram desse processo? Açúcar vai indo para a pele, né? E vai cristalizando desde a pele fica açucarada, não é? Sabe, quando a gente assa um frango, ele não fica com uma pele bem douradinha e bem sequinha, bem craqueladinha, aquilo ali é um processo de glicação. O que a gente fez? A gente botou temperatura, fez o carboidrato reagir com a gordura dessa pele e ele glica. E ele muda de cor, fica mais douradinho e fica ressecado. É isso que acontece com a gente quando a gente tem um excesso de açúcar. Proteína que se liga à glicose endurece. Nunca mais volta a ter a mesma função. Elas fazem, tem exame bioquímico?
Exames? Bioquímicos? Exames não. Não. Tem bioquímica, exames não. Lá na bioquímica, vocês lembram do diabetes? Falaram de diabetes? Falaram? Falaram da hemoglobina glicada? Falaram? Sim? A hemoglobina glicada é o melhor exemplo de glicação. Uma vez que a hemoglobina se liga com a glicose, até a morte separa. Só vai separar quando morrer. A mesma coisa acontece com as nossas estruturas. Quando a gente tem um paciente com excesso de açúcar e o álcool é um açúcar, a gente aumenta muito o processo de glicação. Por isso que a gente aumenta muito a degeneração, o aparecimento de ruga fina, que depois vai ficar fixa, né? Rígida e mais profunda. Então, açúcar e gordura no processo de envelhecimento, ele tem que ser utilizado com muita moderação. O que o nosso corpo dá conta de metabolizar por dia? 25 gramas de açúcar, que é uma colher de sopa, tá? Nada além disso. Se eu comer um bombom, já deu meus 25. Se eu tomar uma colher de Nescau, já deu meus 25. Se eu comer 3 bis, já deu meus 25. Pergunta aí o que vocês querem. Uma paçoquinha, deu as 25. Então, por que eu estou trazendo esse exemplo concreto? Porque às vezes a pessoa não enxerga o açúcar, ela não bota o açúcar no café, ela não bota o açúcar no suco, ela não tem nem açúcar em casa. Mas tudo que ela come tem adição de açúcar. E aí o que a gente vai ter que fazer? Ir lá pro rótulo e olhar quanto de açúcar tem em cada alimento. Tudo bem? Esse trabalho aqui é sensacional, depois vocês olhem para ele. O que ele mostra pra gente? Tudo que essas substâncias que a gente colocou lá tem de efeito sobre a nossa pele. Então, quando a gente fala de gordura, o que os pesquisadores encontram, tá? Que dietas ricas em gordura estão associadas com inflamação na pele, com piora do metabolismo e da síntese de ácidos graxos essenciais. Então, para quem tem acne, cuidar com a qualidade da gordura é essencial. Senão, não tem tratamento que dê conta de resolver. Outra coisa, açúcares e todos os produtos açucarados, eles vão aumentar o processo de desidratação, vão aumentar a formação dos produtos de glicação avançada, que são os famosos radicais livres, vão aumentar o ritmo de degeneração da célula, morte antes do tempo, e vão aumentar o processo inflamatório. Então pensa, estou tratando, nem é de envelhecimento, estou tratando de celulite. Vai ter que fazer uma dieta com restrição de açúcar. Porque se eu aumentar o processo inflamatório, eu não consigo tirar a depressão do bumbum da minha paciente. Não que a gente tenha, porque a gente não tem, né? Mas os nossos pacientes, eles podem apresentar. E aí, se o meu envelhecimento é um processo, eu quero saber como que vai estar o prato de vocês nesse processo. E agora eu preciso que vocês peguem uma folha, ou um celular, enfim. O que a gente tem aqui, tá? A gente tem uma tabela com alguns alimentos. E a gente tem a frequência, que cada um vai avaliar a sua, não vai limitar, senão eu vou de noite puxar no pé. Não fala a verdade. Vocês vão preencher como que vocês comem. Então, por exemplo, verduras verdes escuras. Você come diariamente, você come 3 a 6 vezes na semana, você come 1 a 2 vezes na semana ou você nunca come. Aí você vai fazer um xizinho. Frutas cítricas. Diariamente, 3 a 6 vezes por semana. Preencha aí pra mim, vou dar 3 minutos pra vocês. A gordura é a gordura saturada que entra, né? A saturada e a trans. E a trans. Você viu agora que está uma onda de nutricionista defender a margarina? Em vez da manteiga, de falar que a margarina é melhor que a manteiga, você já viu? Não vi. Eu já não entendi. É o Bom, né? Como eu como só manteiga, né? Em casa faz muitos anos que a gente não come margarina, porque na minha vida eu consumi margarina. Eles falam que é por causa do risco cardiovascular, né? Não, eles falam que agora é porque tiraram a gordura transgênica, né? Transgênica não, a gordura trans? trans.
Então, o que a gente tem que olhar? A composição da margarina. Se tiver óleo de palma, na hora de bater, ela não vai virar isso. Então, tem que olhar a composição. Mas eu acho que só pelo próprio fato da manteiga ser de origem não natural e a outra ser, já é uma ser industrializada, né? A margarina aí. A margarina é o azeite, é o óleo de soja batido. E agora a gente usa óleo de palma no restaurante. Mas eu ainda defendo a manteiga, eu não defendo nenhuma das duas, mas se eu vou escolher que use a manteiga. Vamos ver se vocês vão ser exemplo para paciente de vocês, né? Com certeza não. Tá calor, eu também tô com calor. Achei que era minha menopausa. Pode apertar o botãozinho vermelho ali, por favor. Esse daí, isso. Abaixo ou pra cima? Ai, e agora? Isso. Aqui nós estávamos com frio, eu falei, ai, na hora que a parte chegar, a gente liga de volta, porque quem está lá na frente tirando aula sente muito calor, né? Você está se movimentando e eu esqueci de ligar. A alface tu pode colocar ela lá em cima dos verdes escuros. Eu não gosto de alface, eu prefiro rúcula, agrião, chicória. Tem gosto de nada? Não tem tomate. É, né? O pessoal fala isso, eu adoro alface. Não é sempre, mas eu preciso aprender gosto de infância. Feito? Podemos? Meu Deus. Todo mundo conseguiu responder? Então, olha só. O que a gente gostaria, tá? Que vocês estivessem consumindo os alimentos daqui pra cima, com exceção da última coluna, diariamente ou pelo menos 3 vezes por semana. Quem conseguiu esse feito? Levanta a mão aí pra eu ver. Esses alimentos todos aqui, eu gostaria que vocês estivessem comendo diariamente ou 3 a 6 vezes por semana. Quem conseguiu? Tudo bem? Sim? E aí, o que a gente teria? Se a gente comeu de 3 ou mais vezes na semana, a gente pode dizer que a nossa alimentação tem um consumo adequado dos nutrientes que protegem contra o envelhecimento. Se a gente está comendo menos de 2 vezes por semana, a gente está com consumo insuficiente. O que significa isso? Que vai faltar alguns nutrientes para que a nossa célula consiga evitar o processo de envelhecimento. Isso é uma coisa importante a gente olhar, porque vocês são bem jovens. E quem colocou a última coluna, a última linha, como 1 a 2 vezes diariamente ou 3 a 6 vezes na semana, tem um problema.
Por quê? Porque esses alimentos aqui são os alimentos que estão relacionados com o processo de aceleração do envelhecimento. Tem um alimento que eu gosto de dar de exemplo, que ele não deveria ser nem estimulado para o consumo humano. Sabe que alimento é esse? Doritos. Doritos é uma delícia, né? Tem um filme, o Sem Floresta, todo mundo assistiu, que na hora que eles abrem o pacotinho, o bichinho fica tudo louco. Por quê? Porque ele tem uma alta concentração de glutamato monossódico e esse glutamato altera o funcionamento do nosso sistema nervoso central. Por isso que é impossível comer um só. A pessoa vai até o fundo e lambe o pacote para não perder nenhum fermento. Isso. E ele é riquíssimo em corante. Então, o Doritos, ele não é um alimento, ele é um produto alimentício. Porque ali dentro tem muitos ingredientes que a gente não tem em casa e que a gente nunca conseguiria reproduzir a mesma forma nas nossas cozinhas. Essa é a dica de ouro. Quando eu pegar um alimento e eu olhar o rótulo e tiver mais coisa que eu não tenho em casa, pensa bem se vale o risco de consumir esse produto. Bem? Porque é botar o nosso pezinho lá no acelerador. Bom, então eu estou tranquila, eu vi que vocês comem bastante coisas saudáveis e isso é muito importante. Bom, tudo isso que eu estou falando, e a gente está dentro de uma universidade, a gente tem que se acostumar a ter evidência científica. Então, todas as coisas que vocês estão vendo eu falar aqui, não é do meu sonho, não é dos meus devaneios, é de leitura. Então, esses trabalhos aqui, tem mais uma utilidade. Eu escolhi para aulas que eu gosto mais, que eu acho fácil de ler, que dá um geral do conteúdo para vocês lerem depois. Eles mostram para a gente o quê? Que existem muitas perspectivas relacionando a alimentação com o envelhecimento, suplemento alimentar com envelhecimento, compostos fenólicos com prevenção e tratamento de doenças de pele. Então, isso não é mais uma dúvida, isso já é uma certeza. A gente tem certeza que o que a gente escolhe botar no nosso prato, na nossa boca, tem uma interferência direta na nossa pele. E aí, todos esses nutrientes aqui são considerados essenciais quando a gente vai olhar para o processo de prevenção do envelhecimento ou de tratamento de uma pele mais madura. Como não poderia deixar de ser, a gente começa falando de água. Quem toma 35 ml por quilo de peso por dia de água? Esse é o número mágico. Faz a conta aí. Isso é o que tu tens que tomar pro teu corpo. A gente tem uma regra, né? Que é mais ou menos 2 litros, que é uma regra populacional, e essa regra é baseada em uma caloria para cada 1 ml. Então, uma dieta média brasileira em 2.000 seriam 2 litros. Fez a tua conta? Então, esse é o tua meta de água diária. Toma! Depende do dia. Se um dia que eu trabalho muito, eu não tomo água, mas se um dia que eu tô com garrafa, eu preciso tomar 2 litros também. Então, tem um ponto de atenção. Tem que colocar água, principalmente no dia que você trabalha muito. Porque tem um desses aqui que vocês falaram que absorve 1000 vezes o peso dele de água. Quem é? Quem? Daí a pessoa gasta com creme, paga caro no creme e não toma água. Adianta? Não. E isso a gente tem que falar para o nosso paciente. Senão ele vai dizer que você que não deu para ele o ativo certo. Não adianta investir em ácido hialurônico se o paciente não toma água. E água é a coisa mais fácil e mais difícil de mudar. Por que é mais fácil? Porque é fácil de achar e é barata.
Por que é difícil? Porque é simples. Se fosse comprar a água do Himalaia que foi envasada pelo monge tibetano, a pessoa comprava e dizia, nossa, eu tenho que tomar. Mas não é assim que funciona, está lá na torneira. Então é uma coisa que a gente precisa trabalhar com o nosso paciente. A outra coisa é olhar para a composição dessa dieta. Como é que está a macronutriente? Carboidrato, proteína e gordura. Tem a quantidade certa? O tipo está certo? Estou escolhendo as fontes certas? E isso o nutricionista te ajuda a fazer bem. Aí a gente vai para o que eu chamo de purpurina, né? Na hora que eu ajustar isso aqui, eu vou conseguir ajustar o resto, mas a gente pode dar uma acelerada, que é fazer a suplementação de colágeno, de vitaminas, de minerais, de ômega 3, dos probióticos, de coenzima Q10 e de alguns fitoquímicos. Então, tudo isso aqui são elementos que eu, nutricionista, tenho no meu cinturão de ferramentas para, olhando para o meu paciente, dizer, Joaninha, a gente vai por esse caminho. Mariazinha, a gente vai pelo outro caminho. Para conseguir entregar para aquele paciente o resultado que ele quer. Diga. Então, mas isso seria só para quem está no envelhecimento? Ou... Para todo mundo. Estamos envelhecendo desde a hora que a gente saiu da barriga da nossa mãe. Na hora que faz, começou a envelhecer. É triste, mas é a realidade. Só que nos 35, em média, quando os nossos hormônios começam a declinar, a gente começa a acelerar o processo de envelhecimento. Tudo bem? Muito bem. Eu tenho uma dúvida, na verdade. Claro. Eu sou da biomedicina, aí eu tive uma aula sobre toxina botulínica e foi comentado que antes ou depois da aplicação, a profissional costumava receitar zinco. Só que durante 5 dias. Esses 5 dias seria suficiente para fazer algum efeito? O que ele quer, porque o zinco está envolvido na síntese de colágeno, esses são os pontos, e o processo de cicatrização, ele é um potente antioxidante. Então, o que ele faria? Ele vai prevenir que os teus oxidantes atuem sobre a toxina. Então, é o tempo de ela efetivamente paralisar músculo. Mas a gente poderia suplementar zinco num paciente, por exemplo, que tem uma imunossupressão. Então, eu tenho um paciente que vive gripado e ele tem um baixo aporte, ele come pouca carne, por exemplo, que é uma excelente fonte de zinco. A gente poderia suplementar para melhorar a capacidade imunológica dele durante 30, 60 dias. Na hora que ele estabiliza, para de tomar. Tem um paciente que fez, deixa eu pensar uma coisa, fez uma queimadura importante e vem tratar com vocês para não fazer fibrose nem queloide dessa queimadura. E a gente vai suplementar zinco para quê? Para melhorar o processo de cicatrização. Então a gente tem o zinco atuando em várias coisas, ele atua até no paladar. Então quando eu estou com deficiência de zinco, a minha língua sente os alimentos com gosto metálico. E aí diminui muito o apetite. Então a gente suplementa zinco para melhorar a sensação, a percepção de sabor, até que o paciente consiga se recuperar. Seria esse o motivo, tá? E aí, o zinco tem que tomar cuidado porque ele é uma molécula que ele é irritante gástrico. Então, quando a gente vai prescrever zinco, a gente sempre coloca ele numa cápsula resistente ou ele vai ser tomado junto com uma das principais refeições. 30 minutinhos antes do almoço ou do jantar, para não dar aquela sensação de queimação como se fosse uma azia, tá? Então, tudo aquilo ali que eu botei lá, isso é estudo científico. Se a gente for buscar meta-análise, a gente encontra para todos os elementos que eu listei ali. E todos eles têm alguma participação em funcionamento de queratinócito e de fibronócito. Por isso que a nutrição de dentro para fora, ela é muito importante. E eu esqueci de falar uma coisa que é... Concorda que a nossa pele é periferia? Sim? Alguém não concorda? Um minuto de silêncio para você decidir. Concorda que ela é periferia? Por que isso é importante a gente saber? Que só vai chegar na periferia quando o vital estiver atendido. Se eu vou suplementar colágeno, a gente resolveu, eu e a Joyce, que a gente vai suplementar colágeno no nosso paciente. Se ele tiver
uma ingestão baixa de proteína, o colágeno vai conseguir chegar no fibroblasto? Sim ou não? Por que não? Quem falou? Porque a glicina, a prolina e a lisina vão ser utilizados para sintetizar outras proteínas mais importantes do que manter a nossa pele lisa. E isso vale para tudo. Por isso que eu preciso ajustar isso aqui, ó. Se eu não ajustar os macronutrientes, eu vou ter um impacto muito baixo da suplementação. Isso é uma coisa muito importante. Beleza? E aí a gente chega no colágeno. Ops. Isso aqui vocês já devem ter visto em muitas aulas. É um dos suplementos da estética mais estudados, mais polêmicos. Tem gente a favor, tem gente contra, tem gente em cima do muro. E é isso aí, a gente estuda, acha os pesquisadores que a gente gosta, testa na nossa prática clínica, vê os resultados que a gente tem e decide se a gente vai usar ou não. Tudo bem? Eu particularmente gosto muito do colágeno e por isso eu vou defender. Né? Quem não gosta pode discutir comigo e a gente chega aí É a polêmica, chegou no colágeno. no consenso. Então o que a gente tem, né? Está mais do que provado que são esses 3 aminoácidos que são essenciais para fazer a formação das nossas fibras de colágeno. Então, o que vai acontecer de dentro para fora? A gente vai organizar esses aminoácidos, vai fazer uma hélice deles e vai trançá-los formando isso aqui, que vai dar densidade para a minha pele. Tanto para a pele, no tecido epitelial, quanto para a nossa questão muscular, quanto para a musculatura lisa, por exemplo, intestino, quanto para as nossas articulações, o colágeno vai estar envolvido lá. Tudo bem? Então, eu preciso suplementar colágeno? Não necessariamente. Se eu comer carnes, eu vou ter esses aminoácidos. Lá dentro do meu corpo, eu pego esses aminoácidos e mando ele para todas as estruturas proteicas. Tudo bem? Lembra, pele é periferia. Se eu quiser potencializar a chegada do colágeno, o que a gente faz? Lança a mão da tecnologia. Quando eu comecei a estudar estética, o que a gente tinha disponível? Gelatina bovina e colágeno hidrolisado, que é aquele pozinho que a gente bota na água. E a gente tomava isso e tinha um certo resultado. Ou então fazia caldo de osso, caldo de pé de galinha, que tem colágeno, só que é um peso molecular muito alto, precisa passar por processo de digestão para conseguir os aminoácidos chegar lá no nosso fibroblasto, para daí ele fazer esse síntese de colágeno. O que a indústria entendeu? Que ela podia ganhar dinheiro com isso e começou a estudar o colágeno hidrolisado, o colágeno. E o que ela fez? Hidrolisou esse colágeno. Então ela pegou uma molecona, transformou ela em molequinha. Melhorou o resultado? 5 a 10 gramas aqui eu já consigo perceber a diferença na pele do meu paciente. Só que a indústria continuou estudando e criou e patenteou os peptídeos de colágeno, que mais conhecido é o Verisol, ou peptano. O que eu tenho aqui? Moléculas, um peso molecular muito baixo, que tem uma sinalização para o fibroblasto. Então, ela é como se ela fosse uma carta. Ela está endereçada para chegar no fibroblasto e fazer síntese de colágeno no nosso tecido epitelial. X, 3x, 10x de custo. Por quê? Menor a dose, maior a eficácia. Posso usar qualquer um dos 3? Posso tomar sopa de pé de galinha? Posso. O que eu vou estar comendo ali? Colágeno. Vai ter o mesmo impacto que esse? Não, eu tenho que comer 30, 40 gramas para conseguir ter o efeito que eu tenho uma balinha de 2,5 gramas. Tudo bem? Agora, se o paciente não tiver uma proteína da dieta adequada, não vai ver o efeito que a gente conseguiu. Então, vai precisar ajustar a dieta como um todo.
E como eu não gosto de mentir sozinha, eu trouxe aqui vários estudos todos desse ano, tá? O estudo mais antigo que tem aqui de colágeno é de 2024. Esse trabalho aqui, o que os pesquisadores fizeram? Uma revisão sistemática com 22 estudos, avaliando a estrutura de colágeno. E o que eles trazem como ponto principal? A gente precisa dar atenção para a glicina e prolina, que eles são os aminoácidos de decisão. Se faltar esse aminoácido, não vai ter síntese de colágeno. Então a gente precisa entregar isso. Esse outro dá destaque para a prolina. Por quê? Porque a prolina, além de fazer síntese de colágeno, ela vai atuar sobre cicatrização. Eles olharam para a ferida, hospital, escara. Pensa no nosso processo. A gente precisa de cicatrização. Quando a gente faz um peeling, o que a gente precisa fazer? Faz um fenol. Faz um laser. Vai ter impacto sobre o resultado. Então é isso que a gente tem que olhar. A gente olha o artigo e olha a nossa prática clínica. Como que no meu cenário, esse artigo me ajuda na minha prática? O que eu consigo aplicar disso no meu dia a dia clínico? Senão não faz sentido. Senão a gente está estudando para não colocar nada. Esse aqui é lindo de morrer. O que eles fizeram? Eles pegaram 2 grupos, um placebo e um caso, e eles fizeram 28 dias antes de começar o estudo, entregaram para as pessoas, fizeram orientação e não mudaram dieta. A dieta continua igual. E aí dividiram as pessoas. No dia 0, eles fizeram uma avaliação na hidratação, na elasticidade, na uniformidade da pele, na flacidez, no número de linhas de expressão, e as pessoas começaram a tomar o seu suplemento. Um grupo tinha colágeno e o outro grupo não tinha colágeno, mas ninguém sabia, para não ter o efeito de autossugestionamento. 28 dias depois, eles foram lá e mediram as mesmas coisas. 8 dias depois, eles mediram as mesmas coisas. Por que eu digo que esse estudo é lindo? Porque eles encontraram diferença significativa para todos os itens avaliados a partir de 28 dias. Então, o que a gente sabe? Que na hora que a gente suplementa peptídeo de colágeno, 2,5 gramas no dia, a gente começa a ter resultado em hidratação da pele e elasticidade a partir de 28. Então, com um mês de exposição, a pessoa já sente melhora na densidade da pele. Qual é a dor? Não pode parar. Na hora que eu paro, eu vou reduzir o efeito que eu tive. Daí a gente tem a sensação de que piorou, que a gente melhorou e depois a gente perdeu, igual a academia. Começa a ir pra academia, começa a ficar linda. Parou a academia, murcha. Aí a gente fica se sentindo pior do que se não tivesse feito nada. Né? Esse é o problema do colágeno. É um investimento que vai por muito tempo. Tá? Mas definitivamente esse trabalho é de 2025, tá? Desse ano. Esse outro também é lindo, porque ele vai direto em ruga periorbicular. O que eles fizeram? Mesma coisa. Avaliaram as pessoas e fizeram a suplementação de colágeno durante 8 semanas. Um grupo tomando e o outro grupo não tomando. O que eles perceberam? Após 6 semanas, houve redução nas rugas perioculares, que é o famoso pé de galinha, e eles utilizaram a tecnologia Visual Face para identificar quanto e qual profundidade cada paciente tinha. É muita diferença. 6 semanas. Um suplemento que vai investir no máximo R$200. Custo-benefício é muito baixo. E a pessoa tem muito resultado. Então, sim, eu gosto do colágeno. Mas aquelas gomas de colágeno também? Funciona também, se for com verisol. A goma de colágeno tem que ser verisol, porque tu não consegue colocar nem 5 nem 10 gramas de hidrolisado numa goma. Teria que comer muitas gomas. E essa é uma coisa importante, tá? Quando a gente olha para a dose, as doses estão aí, ó.
2,5 para peptídeo de colágeno. Uma única vez no dia. Pode ser um shot ou pode ser a gominha. Ou se a gente for para o colágeno hidrolisado, que é mais barato, a gente vai tomar de 5 a 10 gramas, tá? Colágeno hidrolisado não pode ser a granel. Sabe, vai lá na loja de produto natural, tem aquele vidro que toda hora abre, que toda hora bota a mão com luva ali dentro. Por que que não pode ser? Porque colágeno é meio de cultura. Qualquer bactéria que cair ali faz uma festa. E bactéria, quando faz festa, se reproduz. Igual rato. Pensa no rato e pensa na bactéria. É a mesma coisa. E aí, quando tu tomar, tu tá tomando um metabólito de bactéria e não colágeno hidrolisado. Então, não, ele é muito contaminado. Escolhe uma marca, lata fechada, tu vai abrir na tua casa, só microbiota da tua casa, só a tua mão. E abriu, 30 dias depois, ele perde a funcionalidade, porque ele vai começar a absorver água, ele vai ficar todo engurunhado, vai virar uma pedra que não vai mais conseguir tomar. Tudo bem? O peptídeo é mais tranquilo, porque tu vai ter ou no shot, ou no sachê, ou na balinha, e aí tu escolhe. Tudo bem? Principalmente pele. E esse aqui tem outras utilidades. Por exemplo, a gente tem um paciente que está tratando obesidade e tem muita fome à noite. O que a gente faz? Coloca o colágeno junto com uma preparação para dar saciedade. Então ele vai, por exemplo, fazer uma vitamina, ou ele vai tomar um suco, que a gente quer baixar o índice glicêmico e não quer dar caloria. O que a gente bota? De 5 a 10 gramas de colágeno, bate, dá uma segurada no fome. Então a gente tem outras possibilidades de uso do colágeno para aumentar o aporte proteico sem aumentar a caloria. Ah, prof, mas ele toma whey também. Beleza, são proteínas diferentes. Posso botar o colágeno na dose de whey. Eu acho que é botar dinheiro fora, mas posso. Cirurgia plástica. O paciente não tolera o whey por causa da lactose. Então eu posso usar o colágeno para ajudar o processo cicatrizatório. Então dá pra gente fazer uns bem bolados que são bem interessantes. E o mais legal, a gente tem no mercado vários colágenos hidrolisados com sabor, com zinco, com silício, com vitamina C, que dá pra gente fazer um blend e além de entregar o colágeno, entregar vários outros fatores nutricionais que são bem interessantes. Tudo bem? Perguntas? Ninguém vai discordar do colágeno? Não? Tá tudo certo? Convenci? Então tá. Micronutrientes. Me fala o que vocês já estudaram de micronutrientes. E da hora, tá? Elas não têm nada de nutrição. Nada de nutrição? Nada de nutrição estética da grávida. Dó, né? Eu falo isso em toda a turma. Eu falo, gente, eu lamento tanto por isso que vocês não têm noção. Que tiraram. Então, isso aqui é um pouquinho do que a gente está vendo até agora, mas eu queria mostrar para vocês esses mecanismos aqui, ó. Que é da biomedicina, tu está acostumado a ver interleucina, NF-κB, talvez o pessoal dê esteticamente. Mas quando a gente se expõe à radiação, que é um dos fatores do envelhecimento, no final das contas, o que a gente ativa? Uma cascata de processo inflamatório. E são essas moléculas aqui que vão desorganizar o sistema. Por isso que a gente entra com os micronutrientes. O que os micronutrientes vão fazer? Vão blindar nossa célula do ataque dessas substâncias que são pró-inflamatórias. A inflamação é muito importante. A gente não pode achar que a inflamação é ruim. A inflamação é igual ao estresse. Ela sinaliza para o corpo que tem alguma coisa de errada. E aí o nosso corpo vai lá e toma as medidas necessárias. Quando que ela é um problema? Quando ela é uma inflamação que a gente chama de subclínica. Eu estou inflamado, mas num grau tão baixo que eu não tenho sintomatologia. Isso vai acontecer no sobrepeso, na obesidade, no diabetes, nas doenças autoimunes, no estresse, na insônia, na dieta inadequada. Se a gente for analisar, fazer um PCR da população em geral, ouso dizer que mais da metade da população está inflamada e não sabe. Tudo bem? E aí essa inflamação de baixo grau vai acelerar o
e bota vitamina e mineral, que são os micronutrientes. Quando a gente olha para essa foto aqui, não dá vontade de comer, ainda mais nessa hora da noite? Dá vontade de comer, não dá vontade de comer? E por que a gente não come no nosso dia a dia? Quem come 3 frutas por dia que levanta a mão? Eu, como mais. 3, 4 pessoas. Quem come 2? Quem não come nenhuma? Tá? Por que eu estou perguntando isso para vocês? Porque aqui está abaixo da nossa suplementação. Cada cor de fruta traz para a gente um micronutriente. Quanto mais colorida a nossa dieta, melhor. E aí, é isso que está escrito aqui, ó. Quando faltam vitaminas, a nossa pele lembra. E como que ela lembra? Com manchas, com perda de brilho e um colágeno que não se sustenta. Logo, quando você estiver com as suas rugas aparecendo, você lembra das frutas que você não comeu. Tudo bem? E isso é uma construção de hábito, porque dá trabalho, não vou mentir para vocês, tem que ir na feira, fruta estraga, então vai ter que comprar toda semana, ou então vai ter que se organizar e fazer os pacotinhos congelados para de manhã botar lá no liquidificador e fazer o teu suco e já matar, né? Eu tenho pacientes que eu falo isso. Ah, o dia é muito corrido, mata no início do dia. Vai pra academia cedo, já sai da academia, já toma tua salada líquida, bate tudo que tu tem que comer e já se livra. Fiz. O que vier a mais, tá no lucro, mas o mínimo foi feito. Beleza? Então essas organizações a gente vai ter que fazer. Porque isso aqui é um estudo clássico, vocês já viram essa elastose solar 1000 vezes nesse caminhoneiro, e não tem como dizer que se a gente não cuidar, a radiação faz esse estrago na gente. Isso é unânime. Então o que a gente pode fazer? Blindar isso com que a gente bota na boca. Então olha só, eu trouxe 3 vitaminas para vocês, que são as mais importantes quando a gente fala de envelhecimento da pele. A primeira delas é a vitamina A, em todos os carotenoides. Então a gente pensa em todos amarelo alaranjados. Agora é o momento de começar a investir em mamão, cenoura, moranga, abóbora, laranja, beterraba. Não falei alguma coisa mais? Que eu me lembro é esse, tá? Amarelo e alaranjados. Por quê? Porque eles são ótimas fontes de beta-caroteno, que são os carotenoides, que são a provitamina A. O que eles fazem pela gente? Eles estimulam a proliferação de fibroblastos e eles vão modular a inflamação. Tá, professora, mas eu fiz. Mexa aí o teu mouse. Não mexi. Acho que ele desligou por muito tempo de uso. Então, mas eu vou continuando aqui. Por que é importante controlar a inflamação? Porque a gente vai começar a se expor ao sol. Tá ficando mais quente. Mesmo que eu não vá pra praia, na hora que eu saio do ônibus e caminho até a porta da faculdade, na hora que eu saio do ônibus e caminho até a minha casa, na hora que eu levo o cachorro fazer xixi, eu tô mais exposta ao sol. E eu preciso proteger essa célula. Tudo bem? Não? A outra coisa importante é que assim, a vitamina A e os carotenoides estão muito relacionados com saúde da unha. Todo tecido que tem queratina tem a vitamina A envolvida. Então, se a nossa unha está fraca, se o nosso cabelo está fraco e caindo, a gente precisa olhar para o consumo dessas fontes alimentares para que a gente dê conta de entregar para o corpo a capacidade dele de se resolver em relação a isso. Foi. Tudo bem? Perguntas? Não? Olha só o que a ciência traz pra gente, tá? Quando a gente usa o beta-caroteno como forma de suplementação, e aí a gente vai dar entre 24 e 30 miligramas por dia, por pelo menos 10 semanas, por isso que eu tô falando que tem que começar a comer agora, para fazer reserva.
a gente reduz significativamente o risco de queimadura solar. Ou seja, nosso corpo consegue se proteger contra a radiação que a gente vai se expor. Mas eu preciso de tempo de consumo. 10 semanas são 2 meses e meio. Então, se eu vou começar a pegar sol em dezembro, eu tenho que começar a comer agora. Outro ponto. Licopeno é um beta-caroteno das frutas vermelhas, da melancia, da goiaba, dos morangos, do tomate, do molho de tomate, do ketchup, da goiabada, tá? E o que isso aqui faz com a gente? Também aumenta a nossa tolerância. E olha que legal que foi esse estudo. Eles pegaram e deram para os pacientes extrato de tomate com azeite, molho, durante 12 semanas e comendo isso tiveram resultado de proteção da pele. Não precisa suplementar com extrato. Eu posso pegar o quê? Comprar um ketchup de boa qualidade que seja tomate, vinagre, um pouquinho de açúcar, porque vai ter que ter para conservar, e usar no meu dia a dia. Tá? Para homens é mais importante ainda porque ele previne câncer de próstata. Então, maridos e namorados é um alimento interessante de colocar como regra no dia a dia para proteger desse processo de dano prostático. Luteína e licopeno, eles também fizeram a suplementação por 12 semanas e o que aconteceu? Aumentou a concentração de carotenoides, o que vai reduzir o efeito da radiação sobre a nossa pele. E aí, quando a gente fala em luteína e licopeno, a gente vai suplementar mesmo, tomar o suplemento. E todos eles associados ao colágeno, quando a gente suplementa beta-caroteno ou come alimentos amarelo-alaranjados, a gente protege o nosso colágeno, melhorando a firmeza da nossa pele. Ou seja, começa a comer cenoura, mamão, moranga, beterraba, abóbora. Bota isso no teu dia a dia, isso é muito importante. Tudo bem? Esse aqui, nem vou precisar falar dele, talvez, né? Que é o micronutriente mais estudado, é o primeiro a ser descoberto, né? Mas que na estética ele é muito importante, por quê? Porque ele é um excelente antioxidante e ele evita que o nosso colágeno seja oxidado. Então ele vai definitivamente ajudar no processo de preservação do nosso colágeno. O que a gente tem que cuidar, tá? Com a dose. Normalmente, quando a gente vai suplementar a vitamina C, se trabalha com 1 grama. 1 grama é muito maior do que a gente tem capacidade de absorver. Daí a pergunta é, por que 1 grama? Porque eu vou absorver de 100 a 200 miligramas e o resto vai atuar como antioxidante do sistema como um todo. Por isso que o xixi muda de cor. Já tomaram vitamina C? O xixi vai ficar mais laranja, porque eu não consigo absorver tudo. Qual é a nossa inteligência clínica? Fraciona a vitamina C. Coloca metade de manhã, uma vida média de 8 a 12 horas, e a outra metade à tarde. Aí eu fico 24 horas um nível de vitamina C excelente. Tá? Se a gente tiver paciente que fuma ou que está no momento de um estresse de vida muito acentuado, por exemplo, final do ano, época de prova de vocês, véspera de casar ou de separar, né? Aumenta a vitamina C para evitar que haja esse estresse oxidativo afetando o nosso sistema. Então a gente pode modular isso de acordo com características da vida do nosso paciente. E que é essa? Como que ela atua, tá? Então, o que vocês vão ver aqui, ó? Que a gente tem a lâmina basal, os nossos queratinócitos sendo afetados pela radiação solar. Quando esse raio solar, essa radiação, afeta o queratinócito, ela vai produzir radical livre. E o aumento da produção de radical livre vai produzir um dano no nosso DNA e um aumento do estresse oxidativo. O que a vitamina C consegue fazer? Ela pega para ela esse dano. Então, ela não deixa que
a radiação UV afete o sistema produzindo radical livre. Por isso que ela é um antioxidante. Tudo bem? Sim? E a vitamina E vai fazer a mesma coisa. O que ela faz aqui, ó? Quando a gente tem um consumo adequado de vitamina E e eu estou expondo as minhas células ao sol, aconteceria o mesmo processo. Eu iria aumentar a formação de radical livre, que vai afetar a produção, né, de colágeno, metaloproteinases e, como consequência, inflamar e fazer com que a nossa pele fotoenvelheça. Além disso, a radiação solar na célula vai levar a uma peroxidação lipídica. Lembra que a célula, ela é lipoproteica? Esse UV sobre a barreira, a membrana celular, causa uma oxidação do lipídio. Esse lipídio oxidado perde função. O que acontece com essa célula? Morre. Então, o que a vitamina E faz? Ela blinda dois processos. O primeiro, ela não vai deixar que a radiação desorganize membrana. E segundo, ela vai parar a produção de radical livre. Por isso que ela também é um potente antioxidante. Cremes anti-aging. Vocês vão ter vitamina A, vocês vão ter vitamina C e vocês vão ter vitamina E tópico. Então, o que a gente faz? Associa in e out. Tudo bem? Sim? Onde que a gente encontra a vitamina E, tá? Em todas as sementes oleaginosas, óleos vegetais e vegetais verdes escuros. Então, quando a gente come, por exemplo, uma castanha, amendoim, quando a gente usa azeite de oliva, além de todos os outros nutrientes, a gente encontra a vitamina E. Se porventura a gente decidir que vai suplementar a vitamina E, e são casos muito específicos, por exemplo, uma deficiência grave, uma absorção de gordura, por exemplo, numa bariátrica ou numa doença intestinal tipo Crohn, sempre vai ser sob supervisão. Por quê? Porque a vitamina E está relacionada diretamente com a alteração do DNA. Então, ela pode ser uma vitamina que estimule carcinogênese. Então, a gente vai precisar conhecer o histórico do paciente para decidir se vai suplementar ou não. Fumante não pode suplementar a vitamina E, porque já tem estudos que mostram estímulo de carcinoma pulmonar. Tá? Então, a gente pode comer, não vai dar nada, mas a gente não pode suplementar, porque daí o tocoferol vai estar concentrado e vai ter um impacto muito mais severo sobre o processo de saúde 2. Tudo bem? E aí, a gente vai para os minerais. Ferro, zinco, selênio e silício, que muitas vezes a gente não enxerga no nosso prato, mas que eles vão ter um impacto direto na nossa pele. O que vocês sabem desses minerais aqui que eu botei que eu escolhi trazer hoje? O que vocês sabem deles? Do ferro, vocês sabem alguma coisa? Processo de anemia interfere no envelhecimento? Sim? Por quê? O que vocês acham? Anemia é falta de ferro, né? Anemia é falta de ferro. O que a anemia causa na gente? Fraqueza. Cansaço, fraqueza, palidez cutânea, dificuldade circulatória. Um paciente que tem anemia não consegue levar todos os nutrientes para a periferia. Não tem carrinho. Então, não tem transportador. O que eu vou precisar olhar nesse paciente? Se ele tiver uma deficiência, eu preciso recuperar dessa deficiência, senão ela vai impactar em matriz dérmica. Por mais que eu suplemente colágeno, eu não consigo manter essa pele no nível adequado. Então, o que a gente vai precisar olhar, tá? Fazer um hemograma completo, e daí vocês não vão ter esse papel, quem vai fazer isso é um nutricionista ou médico. Tem um diagnóstico de anemia, eu preciso tratar.
para que eu, tratando a anemia, eu passe a ter mais resultado estético. Então, o paciente anêmico não responde bem ao tratamento estético. E isso é uma das coisas que lá na anamnese vocês têm obrigação de perguntar. Se vocês não perguntar, o paciente não vai falar. E vai impactar diretamente no resultado que vocês vão conseguir com o procedimento que vocês escolheram. Tudo bem? Ah, já estão entendendo? Já. O público ainda não. Mas Só internamente. Aham. Perguntaram isso para os colegas de vocês? Então, na próxima, vocês perguntam. A minha não tá. Tá? Hã? A minha não tá, mas tá tudo. Zinco, que foi o que tu me perguntaste. Ele tem todas essas funções aqui, ó. Imunidade, cicatrização, formação de queratina para pele e unha, e ele é um antioxidante indireto. Qual é a dificuldade do zinco, tá? Que quando a gente suplementa, ele pode dar um desconforto gástrico. Mas zinco é muito fácil de a gente consumir. Eu vou encontrar em todas as carnes, em todas as aves, em todos os produtos lácteos, em todas as leguminosas, nozes, em todos os grãos integrais. E a gente que está no litoral tem a ostra. Uma unidade de ostra nos dá necessidade diária de zinco. A gente não come ostra toda semana ou todo mês, mas quando tiver a oportunidade, prova. Ela é uma excelente fonte de zinco e é um produto extremamente proteico e com baixo teor de gordura. Então, é um alimento que quem tiver a facilidade de incluir no seu dia a dia vale muito a pena. Tá? Se a gente estivesse em Minas, não ia falar isso porque, né? Não ia chegar a ostra lá fresca de aqui. Mas qual tipo de preparo da ostra daí? O ideal seria ela ao bafo, para te não ter o leite, queijo, gordura. Ou então, in natura. Eu não gosto de in natura, eu acho muito melequenta, não dá pra mim. Mas ao bafo dá. Mas, não gosto nenhuma, gosto dela de gratinada, vai ter o zinco, vai porque ele não se perde na cocção. Tá tudo certo. Tá? Vai fazer a milanesa, também vai ter o zinco. Pensando em zinco, tá preservado, não tem problema nenhum. Tá? Esse aqui é a vedete dos minerais quando a gente pensa em estética, porque ele está envolvido com o processo de destoxificação. O selênio faz parte, né, das selenoproteinases que estão lá no nosso fígado e que são destoxificantes de fase 1. Então, tudo que a gente come precisa ser metabolizado. E para ser metabolizado, precisa de enzima para esse metabolismo. O selênio está envolvido nisso aqui. E logo, ele está envolvido em todos os sistemas, porque ele é detox. Ele não é detox direto, mas ele vai fazer a enzima funcionar. Então, olha só, a gente tem um paciente que bebe toda sexta e sábado. Tudo bem? Obrigatoriamente na dieta dele tem que ter as castanhas. Porque eu preciso entregar para ele uma boa dose de selênio para ajudar esse corpo, esse fígado a metabolizar esse álcool. E aí diminuir o dano, não é que ele não vai ter dano, ele vai diminuir o dano que o álcool produz. Tudo bem? O que é mais legal? A nossa dose é muito pequena. Se a gente comer uma castanha por dia, a gente atende a dose. É quase uma dragem. Uma matou. Só que a gente tem que ter o cuidado. O excesso de castanha pode levar a selenose. E aí a selenose é uma intoxicação. A pessoa tem um hálito de alho, sem ter comido alho, muda a sensação de paladar, pode ter queda de cabelo, a pessoa pode apresentar náusea e diarreia, pode mudar a característica da unha, a unha fica toda rajadinha, e às vezes a pessoa acha que é deficiência de vitamina A, e vai numa consulta e vê que é excesso de selênio, e a gente tem que, não pode pegar um punhado de castanha, é uma por dia, está resolvido o nosso problema. A melhor delas é a castanha do Brasil, é a que mais tem, mas a gente pode pensar na castanha do Pará, pode pensar em outros tipos, naquela Baru, que é ali do Centro-Oeste, e tem outras possibilidades. Tudo bem? E por último, a gente tem o silício, tá? Que a gente não vai conseguir grandes quantidades nos alimentos, tanto que ele não tem nem recomendação,
mas a gente já sabe o impacto dele sobre o sistema. Então, quando a gente quer melhorar a densidade de pele, cabelo e unha, ou ajudar as mulheres na pós-menopausa, a ideia é usar um suplemento que é registrado, ele é patenteado, que é o ácido ortossilícico estabilizado em colina. Esse princípio ativo consegue ajudar a reparar cabelo, pele e unha, e a dose dele seria de 10 miligramas utilizado por 20 semanas. Funciona super, só que ele tem um investimento significativo, né? Então aí a gente vai ter que avaliar, será que não é melhor eu corrigir a dieta? E aí depois que a dieta está corrigida, eu avaliar se eu vou suplementar, eu faço desse jeito. Eu não acho que tem que sair suplementando, porque às vezes a suplementação vai dar mais cara que a consulta e o paciente não vai conseguir voltar. Então tem que botar isso na balança na hora de escolher. Mentira, não é útil. E aí tem o ácido hialurônico, que ele é muito importante, por quê? Porque ele vai interferir diretamente na formação dos glicosaminoglicanos, que são as proteínas chaves para a hidratação da nossa pele e manutenção da integridade da nossa matriz. E esse carinha aqui é dependente de água. Então não adianta nada eu pensar em suplementar ácido hialurônico se o meu paciente não está nem conseguindo tomar água. Então primeiro eu vou ter que pensar em corrigir água antes de investir nessa suplementação. É um suplemento que na nutrição está bem alto ultimamente, tá? Tem bastante gente prescrevendo. E a dose que está tendo mais resultado é essa daqui, ó. 120 miligramas durante 12 semanas. O paciente percebe melhora da hidratação, melhora da densidade, melhora da uniformidade. A gente consegue utilizar ele junto com outros procedimentos estéticos e entregar uma pele bem interessante, principalmente para mulheres mais maduras, tá? E esse trabalho aqui é legal porque ele usou pele madura. Porque eu aplicar o ácido hialurônico por 20 anos, eu vou ter pouco resultado. Mas quando eu vou para os 35 mais, o resultado é bem interessante. Isso aqui é para as loucuras agora de verão. Vem aquela ideia de que eu preciso perder rápido peso, quero entrar na roupa do Réveillon e corto carboidrato. O que os estudos mostram? Que a restrição severa de carboidrato interfere na síntese de ácido hialurônico em até 40%. Ou seja, eu vou botar o pé no acelerador de quem é muito jovem. E não necessariamente eu vou conseguir chegar no peso que eu gostaria num curto espaço de tempo. Então, dietas low carb, high fat, tem que ser olhadas com muita atenção por um profissional habilitado para saber em qual momento que vai aplicar, por quanto tempo, porque elas não são dietas eternas, elas são processos terapêuticos. A gente vai mudar o procedimento. Para nós, a dieta é como os protocolos para vocês. Em que momento meu paciente está, qual intervenção nutricional eu vou fazer para aquele resultado específico. Isso pode durar 3, 5, 10, 15 semanas, mas ela não é ad eterno. Eu não vou ficar o resto da minha vida com uma dieta restrita em carboidrato e com excesso de gordura, tá? Então, olha para isso e lembra que é uma informação muito importante. E aí, a gente tem o chocolate, né? Uma alegria no final da noite, para a gente ir para casa feliz. Por que o chocolate está aqui? Porque ele é um alimento rico em polifenóis e flavonoides. E esses nutrientes aqui são os bioativos que têm mais potencial dentro da estética. Vocês vão ver falar muito de polifenóis e flavonoides, porque a gente tem uma indústria aí desenvolvendo muitos produtos para isso. Está na minha hora? Tanto isso é verdade que aqui, ó, tem vários trabalhos, todos desse ano, para depois vocês se deliciarem, lerem, se atualizarem cada vez mais sobre isso, porque tem muita coisa nova saindo por aí, tá? E aí, a gente tem esse trabalho que elege esses alimentos como sendo a dieta para proteção solar e a suplementação para skincare.
Nenhum momento aqui os pesquisadores falam em suplementação, eles falam em alimentos. E isso traz pra gente o quê? Que uma dieta adequada e equilibrada ao longo do tempo é mais importante do que a suplementação específica. Então, quanto mais cedo a gente corrigir a rota da nossa alimentação, mais rápido a gente percebe o processo de proteção e prevenção do envelhecimento. Quem são esses alimentos? Então, a gente tem tomate, molho de tomate, os vegetais amarelo-alaranjados, os peixes de água fria, frutas cítricas, os óleos vegetais, os condimentos, né, o chá verde, frutas vermelhas, a romã, que é para a pele, é uma das vedetes, né? Os verdes escuros, carnes de preferência magras, as castanhas e os frutos do mar, as nossas leguminosas que a gente está deixando de comer, né? Então, olhar para o feijão e para a lentilha com excelentes fontes de zinco e os probióticos. E aí aqui a gente tem iogurtes de boa qualidade, o kefir, a kombucha, o chucrute, né? Agora quem foi para o Oktoberfest teve a chance de comer, e o miso da cozinha oriental. Então, isso aqui, concorda que são alimentos que é possível a gente colocar na nossa vida? Não? É possível, né? E o custo de uma semana dessas é mais barato do que uma semana de suplementação. Então, se a gente que é jovem começar a cuidar disso agora, a gente prolonga essa juventude por mais tempo. Se eu sou mais madura e não cuidei, eu vou ter que começar a cuidar para daí colocar o suplemento e acelerar esse processo de preservação. Diminuir o ritmo com que eu estou envelhecendo. Essa é a balança. Sempre vai ser dessa forma. Tudo bem? E aí eu trouxe aqui algumas ideias para vocês levarem para casa, tá? Não adianta falar dos alimentos e não dizer como usar. Então, uma das ideias é usar a romã. 100 gramas de romã tem 200 miligramas de ácido elágico. Então, quando você come a romã, você está tomando aí um potente reparador de tecido. E a gente pode usar a romã inteira, tá? Então, aqui vocês têm a ideia do chá. Compra a romã, lava a romã, seca a casca e faz um chazinho de casca que dá para te deixar na geladeira por 24 horas e usar ele para bater um chá. Bota o chá da romã com uma fruta vermelha, fica sensacional. É uma opção de lanche, de café da manhã. Pode botar ali o teu colágeno hidrolisado, pode botar um whey sem sabor ou um whey de frutas vermelhas que também fica bom. Então ele fica versátil para a gente pensar algumas outras preparações. Ai, que delícia. Ô, meninas, prestem atenção na nutrição relacionada sempre ao tipo cosmético. A gente sempre fala que a cosmetologia ela está sempre ligada à nutrição, principalmente porque os aditivos cosméticos são retirados dos extratos. Então, o extrato de romã, vocês que já fizeram cosmetologia, vocês vão ouvir muito falar ainda. Um que a gente usa bastante é o ácido elágico, né? Quem for fazer, por exemplo, os filhos de glucolactona, tá? Ele vai ter o ácido elágico junto. Então, vocês vão usar bastante, tá? Por bastante tempo aí, vocês vão ouvir bastante falar sobre o extrato de romã, sobre o ácido elágico na cosmetologia. Tá? E a gente consegue comer. Isso E é consegue comer, aí pensa, né? Coloca na pele e consegue comer. Isso é maravilhoso, né? Uma outra possibilidade, frutas vermelhas para mulher é essencial, tá? Todas nós deveríamos comer frutas vermelhas pelo menos uma vez por dia, porque elas têm antocianinas e vão trabalhar diretamente em saúde cardiovascular. Isso vai afetar a gente em celulite, em varizes, em edema de membro inferior, inclusive para quem tem lipedema, ela é um nutriente de eleição para melhorar a vascularização. Então, o que a gente pode fazer? Morango, banana, uma colher de sopa de aveia, 200 ml de leite ou suco de fruta ou o teu chá de romã, bate isso fica uma excelente opção para café da manhã, para lanche da tarde ou mesmo para jantar. Então, agora a gente vai chegar em casa tarde, se a gente comer comida, o nosso corpo não vai entender que está na hora da gente dormir. Provavelmente a gente vai acordar amanhã muito cansado. Se a gente toma um alimento liquidificado, a gente diminui o trabalho gastrointestinal e vai acordar no outro dia mais descansada. Isso é
interessante e importante. Então dá pra gente pensar nesse tipo de substituição. Acordamos de manhã e a gente quer alguma coisa para deixar a gente super ligada, com foco e atenção. Investe no açaí. Então esse aqui é um suco que é muito legal. A gente bate uma polpa de açaí, meia banana madura, uma colher de ginseng brasileiro que tu compra em casa de produto natural, uma pitada de pimenta caiena, que é aquela vermelhinha, e um copo de água. E ele vai ter o efeito de um café, sem a cafeína do café. Então ele é um suco bem energético. Estou na semana de prova, preciso aumentar foco e concentração. Esse suco ajuda vocês a concretizarem o sonho de vocês. Você vai mandar esse slide pra mim? Posso mandar, mas eu tenho uma surpresa no final. Chá verde todo mundo toma? Sim? Então, tem pacientes que não gostam do chá porque ele é quente, não gostam da sensação do chá. Então, o que a gente faz? Faz o chá verde e deixa ele descansar, ficar gelado. Depois tu bate ele com meio iogurte grego, sem sabor, uma xícara de manga, ele vai ficar um sorbet. Se tu quiser no verão, bota ele um pouquinho, ou congela a manga e bate ele, fica uma excelente sobremesa. Ele vai ficar docinho, vai ficar cremoso, tem as catequinas do chá verde, que são essenciais para um monte de coisa, e também não tem açúcar. Então, ele é uma excelente sugestão aí de sobremesa. O outro, a gente pode usar o chá verde para bater com abacaxi, e depois que tu bate, tu pega a tua pimenteira e bota um de pimenta, ela vai dar um up no sabor e ela deixa super energético. Além disso, a pimenta, que tem capsaicina, ela é ótimo cicatrizante e ela também é termogênica. Então, para quem está querendo acelerar um pouquinho da queima de gordura para o verão, começar a introduzir pimenta na refeição é interessante, vai aumentar a temperatura corporal e ajuda no processo de lipólise. Então, a gente pode estar colocando isso também no nosso dia a dia. E por último, agora é o último mesmo, isso aqui é um bolinho que é sensacional. E quando vocês fizerem, vocês vão me marcar lá para dizer que ele é maravilhoso. Vocês passam receita, marca né? O que a gente tem aqui? Eu adoro, né? O que a gente tem aqui, tá? 2 ovos, 2 colheres de cacau, daí de preferência o 100%, né? Sem açúcar, pode ser o cacau do padre, que é 100%, que ele tem no supermercado. 2 colheres de sopa de coco ralado sem açúcar, que consegue encontrar em qualquer loja de produto natural. 1 colher de açúcar de coco é opcional para quem não está acostumado ainda sem o sabor doce. E um pouquinho de fermento em pó, tu vai bater ele. Tu tem 2 opções de apresentação. Tu pode botar ele numa forminha de cupcake, aquelas de silicone que vai no micro-ondas, 1 minuto, ou na air fryer, se for fazer mais, ou no forno, se for fazer mais, vai dar 5 minutos. E aí vai fazer um monte de cupcake, eu faço assim um monte, e congelo. Eu quero levar de lanche, eu tiro de manhã, boto na minha frasqueirinha, lá na minha marmita, na hora das 10 horas da manhã está descongelado, tudo certo, tudo maravilhoso. Então já faz um monte e tá tudo bem. E se eu quiser deixar ele mais bonito, eu posso passar uma pastinha de amendoim em cima sem açúcar, ou então colocar um coco ralado em cima, ele fica super apresentável. Dá pra te fazer uma sobremesa super fitness, aí bate um whey bem concentrado de baunilha, bota no congelador, faz uma bola de sorvete, serve pra tua visita, ela acha que tá comendo um petit gâteau e é tudo fitness, tudo natural, tudo sem açúcar, tudo esteticamente correto. Então a gente consegue trazer isso para o paciente. Por que é importante olhar para as receitas dessa forma? Porque a gente precisa ajudar o paciente a colocar na vida aquilo que a gente fala no consultório. Do mesmo jeito que vocês ensinam ele a lavar o rosto, como passa o creme, que tipo de massagem vai fazer, qual é o cuidado, se a gente não traz a coisa prática para ele, ele não estudou isso. Fica muito difícil, a combinação é fácil, como que eu vou fazer, como que eu vou usar. Tudo bem? Perguntas? Não? Nada? Vamos fazer? Prometem? E aí assim, ó. Eu sou nutri e eu acredito em alimentos, né? Então a nossa cozinha, ela é um potencializador dos nossos genes.
Então, lá na nossa cozinha, a gente tem uma verdadeira fonte da juventude. Se a gente conseguir se organizar, esse é o primeiro ponto, e começar a aplicar uma coisa por dia, tu vai mudar a tua vida em um mês. Não cria a ilusão de que amanhã eu vou na faculdade de produto natural, vou comprar tudo que a Letícia falou e vou fazer. Isso não vai acontecer. E eu tenho total tranquilidade em relação a isso. Escolhe uma das coisas que eu falei e começa a aplicar amanhã. Quem não toma água, começa a tomar água. Quem não come fruta, começa a comer fruta. Quem não come castanha, começa a comer uma castanha. Por quê? Porque tu vai começar a perceber o benefício e isso vai te motivar a colocar outras possibilidades dentro do teu dia a dia. Combinado? Sim? E aí, olha só. Eu acredito que a beleza vem de dentro. O que a gente fez, tá? A gente escreveu, eu digo eu, um livro que tem toda essa abordagem na prática. Então, vocês conseguem escanear aqui o QR Code, se vocês quiserem, vocês conseguem adquirir o livro, é um custo super acessível, não é? E tem isso aqui e muitas outras coisas mais. Tem um monte de receita para aplicar no dia a dia, então fiquem à vontade de vir, me sigam, mandem mensagem lá das dúvidas que vocês tiverem, o que mais que vocês quiserem saber sobre nutrição, vai ser um prazer responder com vocês. Acho que era isso, Joyce. Muito obrigada. Muito obrigada, Paty. Fernando. Eu quero fazer uma foto em todo mundo, pode ser? Um fotinho. Podia que você fez antes, né? Tem uma sai do show, né? Sai antes. O importante é que ficou. Eu acho que só sai de uma Tinha essa biomedicina, eu sei. Ela sempre tá. Ó, lembra que eu falei pra vocês, né, das meninas que gostam de estudar? Que ela tá ali arrumando. O pessoal da biomedicina, eles estão sempre interligados na turma da estética, tá? De aprender mais. Mas claro que é porque eles também não têm estética, né? Meninas, Paty, muito obrigada. Vamos fazer um fotinho. Deu uma abertura na mente de vocês, na cabeça de vocês, sobre o papel da nutrição, sobre o porquê que a gente tem que fazer as parcerias com nutricionistas, sobre o porquê que a gente tem que entender, nem que seja um pouquinho, né, da nutrição ali, como é que vocês vão fazer o procedimento em pele desglicada, em pele que não tem aporte proteico, ali vão estimular o quê? Se não tem substrato, né? Então, vamos fazer a fotinho com a Paty? Eu acho que a gente tem que Então, vem um